Estamos aqui hoje no segundo episódio do Café com a Master. Meu convidado de hoje é o Enio Grácio Júnior, ele que é sócio fundador e também diretor de marketing da rede Master Pharma e das farmácias Super Popular. Bem-vindo, Enio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, Ellen, tudo bem? Agradeço, na verdade, o empenho por tornar esse projeto que a gente tem há algum tempo já uma realidade. Né? Agradeço pelo convite e espero poder contribuir para o crescimento do conhecimento de uma forma geral, tanto dos nossos associados quanto dos nossos colaboradores. Então, hoje vamos conversar um pouquinho e conhecer um pouquinho quem é o Enio Grácio Júnior. Né? Eu queria saber um pouquinho de você, Enio, sobre sua formação, atuação no mercado, né? Como começou a sua vida profissional. Claro. Vamos ver se eu consigo transformar um pouco da minha caminhada de forma a tornar ela mais atrativa aqui para contar uma história para vocês. Vamos lá. A Ellen já falou, meu nome é Enio Grácio Júnior, eu sou diretor de marketing da Master Pharma, sou farmacêutico, me formei pela Universidade Federal de Santa Catarina, nos idos aí vai de 1996, já tenho uma longa estrada aí no mercado farmacêutico, tenho a minha carteira assinada desde os 18 anos, né? Eu faço parte, eu acho que eu posso colocar dessa maneira, eu faço parte de uma geração que pegou uma grande virada de chave no que diz respeito ao mercado farmacêutico. Eu acredito que poucas gerações viram o que eu vi acontecer no nosso mercado. Quando eu entrei, né, já começando a contar um pouquinho dessa história, quando eu entrei nesse negócio, trabalhando de atendente, né, eu fazia faculdade e fiz questão já de começar a aprender sobre o negócio farmácia, né? Então eu fui trabalhar em Florianópolis como atendente em duas farmácias especificamente. Já começou então na área farmacêutica? Já, eu só trabalhei com farmácia. Então o que acontece? Naquela época era o finalzinho da era de ouro da farmácia. Finalzinho da era de ouro. Por que eu digo isso? Naquela época existia uma coisa que eu acho que muitos não entenderiam hoje. Mas existiria uma inflaçãozinha, de 80% ao mês. O negócio farmácia e um negócio muito rentável. Por que eu digo isso? Porque você aproveitava aquelas pré-altas que aconteciam quando os números de inflação eram divulgados. Então, as farmácias compravam na pré-alta, agregavam aquele valor do aumento do medicamento na rentabilidade da loja, obviamente, né? Então, poxa, você tinha a profissão de remarcador em muitas lojas, tinha um cara que era responsável por ficar remarcando o preço todo dia. Então, eu posso considerar que isso, de alguma maneira, aumentava muito a rentabilidade das farmácias, mas não era o ponto principal. Porque naquela época existia uma coisa que talvez tenha provocado assim a derrocada de muitas lojas. Porque naquela época a farmácia ela trabalhava com estoque. Ela, pelo modelo que era de gestão daquela época, né, como existia inflação, como todos eram habituados a receber o salário e ir correndo lá fazer o rancho, a farmácia também fazia o rancho dela quando tinha virada de chave ali de inflação e tudo mais. Então, as farmácias eram estocadas, eles olhavam para trás e aquilo que eles viam lá nas prateleiras eram deles. Quando veio a estabilização da economia lá em, se eu não me engano, foi com o Fernando Henrique, foi né? Em 94? Foi em 94, 95, por ali. Real, talvez. Que aí veio, antes do real veio uma tal de URV. Ali foi a grande virada de chave que eu digo que, assim, teve uma mudança de conceito muito importante, porque logo depois da estabilidade, as farmácias começaram a perceber que não precisava mais trabalhar com estoque, porque os medicamentos não subiam mais de preço.
Eles até tiveram uma adaptação ali, como eu falei, com a URV, nem vou explicar, porque daí eu vou denunciar muito a minha idade aqui, né? Mas assim, com a estabilização, as farmácias começaram a se desfazer do estoque e trabalhar com o estoque da distribuidora. E aí, com a estabilidade, as distribuidoras, além disso, começaram também a financiar esse estoque para as farmácias. Então, em vez de comprar à vista, eles começavam a comprar com 20 dias, 30 dias, 60. Eu lembro que chegou a ter prazos aí de espantosos até 120 dias. E aí, eu acredito que foi um momento muito triste para as nossas farmácias, porque hoje uma boa parte das farmácias olham para trás e aquele estoque que elas enxergam na prateleira, além de minguado, ainda não é mais dela. Enio, eu vou pedir licença aqui um minutinho e quero voltar lá na história do remarcador, porque eu tenho uma leve lembrança, porque eu era jovem, muito criança, né? Sei, que eu via aquelas pessoas lá em supermercado, em farmácia, remarcando o preço. Pode me contar um pouquinho mais sobre isso? Agradeço a intervenção, até para não dar a impressão de que isso acontecia só em farmácia. Por favor, né, gente? Essa profissão, ela existia em todas as grandes redes varejistas, principalmente de supermercado. Era comum você encontrar um produto, medicamento ou qualquer outro que fosse, com um bolinho de etiquetas de preço, um em cima do outro. Eu lembro. É porque a inflação, como eu falei, ela era de 80% ao mês, mas ela não acontecia tudo de uma vez só. Ela ia acontecendo durante o mês. Então, o que acontecia? Toda vez que existia uma atualização de preços, e às vezes essas atualizações elas eram diárias ou até mesmo 2 vezes, eu visualizei a remarcação acontecer 2 vezes no dia. Era absurdo. Então, mas não era uma coisa que acontecia só no nosso negócio. Isso aí era natural. E agora eu quero completar com uma questão que até acho que vou fazer muita gente rir, né? Muita gente da minha geração ou um pouco mais antigo que eu, vai. Existia uma coisa nos bancos chamada Fundão. Era uma aplicação financeira com rendimento diário. E os donos de negócios, de uma forma geral, usavam desse recurso para rentabilizar, porque você aplicava o dinheiro daquilo que você vendia no tal do... Eu falo fundão, mas outros tinham o nome de overnight também, se eu não me engano, que quando ele aplicava, ele rendia dia a dia. Hoje as aplicações elas não são de rendimento diário. Aquela época eram rendimentos diários. E eu lembro que um dos meus chefes, ele dizia assim, ele tinha uma frase que hoje me dá um pouquinho de saudade, sabe? Mas ele dizia assim, rapaz, nós ganhava tanto dinheiro que eu não sabia se o dinheiro que eu ganhava, ele era da venda do medicamento, ele era da inflação, ele era do rendimento do fundão, né? Então, assim, eu falo da época de ouro, né? Mas depois a coisa, ela foi evoluindo. Né? Quando eu entrei no negócio farmácia, os computadores eram caríssimos. Inclusive, tinha gente que declarava o computador no imposto de renda, porque era praticamente o preço de um carro, sabe? Então, não era todas as farmácias que tinham computador e ele era muito subutilizado. Os recursos que eles ofereciam, eles eram muito básicos, né? Assim... você tinha uma forma sofisticada de ver o preço dos medicamentos, porque naquela época se usavam muito os cadernos, né, para a venda, gente. Vocês não tinham noção de como era diferente de hoje. Era uma coisa absurda que tá me dando até pena de mim, sabe? De saber assim que velho que eu sou, porque eu peguei isso e faço parte dessa geração que muito poucas pegaram. O cartão de crédito, gente, para vocês terem ideia, vocês não têm ideia, vocês não imaginam como era usado o cartão de crédito naquela época. O cidadão ia pagar uma compra, porque quem tinha cartão de crédito era um negócio assim,
absurdamente sofisticado para a época e só tinha quem tinha muita grana, muito dinheiro. Mas ele era um negócio muito ruim de ser usado. Você, na hora de pagar, às vezes o cara puxava um diners, né? Aquelas bandeiras assim americanas e tal. Antes de fechar a venda, tu tinha que ligar para o banco, digitar o número do cartão ou passar para a pessoa que estivesse te atendendo, para que a pessoa verificasse se tinha saldo naquele cartão. Ela te passava um código de autorização e aí era a parte mais engraçada. Tinha um equipamentozinho de plástico chamado Mata Barata. Esse eu que lembro. aí tu tinha ali um documento que você escrevia à mão o valor da compra, o código que recebia a autorização, colocava o cartão por baixo e por impressão, na hora que passava o tal do Mata Barata, que era um rolo, né, compressorzinho ali que tinha nesse equipamento, aí ele gravava o número do cartão, o código da loja, o valor da venda. Era um desespero. Por isso que o cartão, os nomes, a marca, era em alto relevo. Exatamente. Porque tu precisava fazer essa força, esse rolo, Isso, né? isso. Hoje não existe mais isso, né? Hoje é impresso. Mas eu lembro disso porque minha família, tinha loja e aí vinha era de plástico, né? Era tipo comprido assim de plástico, botava aquele papelzinho, o cartão da pessoa e passava. E aí tinha aí quando tava o alto relevo estava já desgastado, eles não conseguiu pegar o nome. Isso me lembro, né? Eu era criança, me lembro claramente desse detalhe. E aí, logo em seguida, assim que eu me formei, eu voltei para Criciúma, onde é a sede da Master Pharma, né? E montei logo uma farmácia. Trabalhava aí, nossa, de 12 a 15 horas por dia. No começo era sozinho, mas foi uma experiência fantástica e teria coisas aqui para contar que ia assim, fazer muita gente relembrar. Tinha uma eu preciso. Bom, resumindo a ópera, né? Quando eu abri a farmácia, só para vocês terem ideia, o telefone que eu coloquei na minha farmácia, que até lembro o número que ele tinha, eu não conseguia comprar. Não existia essa história de comprar um telefone. Era um negócio absurdamente caro. E existiam pessoas que viviam, sabe do quê? De alugar telefone. O cara tinha lá 7, 8 linhas de telefone e ele alugava. Então, assim, eu aluguei um telefone de farmácia de uma pessoa que ela vivia disso. Nem sei o que esse cara deve estar vivendo hoje. E tinha uma outra coisa que eu achava fantástica, assim, que foi bem na época que surgiram. Eu peguei também a ficha de telefone, tá? E aí eu digo que foi uma outra virada de chave ali nessa questão que começou a vir uma coisa muito mais atual e sofisticada que substituíram as fichas de telefone que a gente vendia nas farmácias e dava um bom dinheiro porque eram extremamente caras, que eram os tais do... Na farmácia vendia? Vendia cartão de telefone. Pra orelhão, né? E tinha um cara que passava a cada 15 dias vendendo isso. O cara chegava de caminhonete, que era uma coisa assim absurdamente cara, eram os carros importados de hoje, e aí ele chegava com uma capanga, e dentro da capanga cheio de cartão de telefone, como se fosse joia. Aquela capanga daquele cara, dinheiro de hoje, devia ter assim uns 50, 60 mil reais de cartões de telefone, e a gente tinha que escolher bem os cartões, porque tinha cara que colecionava aquilo. Mas isso já é um pouquinho acima da ficha, porque a ficha é bem antes do cartão, né? É só para dizer que eu peguei também essa fase aí, e a gente vendia isso na farmácia. E, bom, o resumo da ópera foi esse. Aí depois as coisas começaram a evoluir um pouco mais. E aí a gente foi criando experiência, ganhando mais calo, né? Ficando mais cascudo. Logo em seguida, a gente montou a Master Pharma, foi logo em seguida mesmo, né? A gente montou a Master Pharma. E aí começou uma outra fase que a gente percebeu a exigência de um nível de profissionalismo muito maior por parte de quem toca o negócio. E hoje eu posso garantir o seguinte: farmácia ainda é um ótimo negócio. Nós temos pessoas não. Graças a Deus, hoje a grande maioria dos nossos associados estão indo muito bem, né? Nós temos grandes empreendedores que estão crescendo junto com a gente porque estão se profissionalizando, estão se atualizando e estão conseguindo não sobreviver, estão conseguindo prosperar. Eu acho que essa é a palavra certa. Prosperar nesse mercado tão difícil que está hoje. Falando então sobre prosperar,
a gente tem vários pilares, certo? Para a gente prosperar no seu negócio, ser um bom vendedor. Vamos conversar um pouquinho agora sobre o marketing. Que, como eu falei no início, você é diretor de marketing da rede Master Pharma, da farmácia super popular. Mas eu queria saber para você qual a importância do marketing para os negócios. Claro. Vamos lá. Primeiro, deixa eu explicar por que eu, farmacêutico, caí nessa parte do marketing, né? Eu sou especializado, eu fiz uma pós-graduação em marketing, que quando fala em marketing, ele é um termo muito extenso, tá, gente? Quando se fala em marketing, se pensa logo em publicidade, e marketing não é só publicidade, né? É um conceito, eu posso colocar dessa maneira. Mas farmácia, ele é um negócio muito peculiar, Ellen, porque ele é um negócio extremamente regulamentado, muito fiscalizado, e existe uma legislação muito específica para tudo que se faz dentro de um estabelecimento farmacêutico, né? Então, acredito que por isso eu acabei pendendo para esse lado, né? Do marketing dentro da Master Pharma. Todo mundo sabe, a Master Pharma ela é uma empresa que tem 3 sócios hoje, cada um com uma área muito bem dividida. A maioria de vocês, eu acredito que conhece, se não pelo nome, já lembra até da fisionomia do Marcelo Grasso, que fez o primeiro podcast aí, que é o nosso diretor administrativo e financeiro. Temos o Eduardo Grasso, que é o nosso diretor comercial, e eu sou o diretor de marketing, né? Então, acabei indo para esse lado exatamente pelo fato de ser um negócio extremamente melindroso. E eu posso colocar da seguinte maneira. Você me perguntou sobre em que pilares a Master Pharma está solidificada, né, no que diz respeito principalmente ao marketing. Vamos lá, eu posso colocar alguns aqui de uma forma muito sucinta para não estender muito essa nossa conversa. Eu posso colocar o seguinte, Ellen, a gente, de alguma maneira, precisa se diferenciar dos concorrentes. Acredito que eu posso começar com esse, e vou até mais além, eu posso dizer que esse é o mais importante. Nós precisamos nos diferenciar do concorrente porque, vou falar uma coisa bem óbvia, medicamento é um commodity. Dorflex você encontra em qualquer loja. O que faz um cliente deixar de comprar num concorrente e vir comprar com você? Eu acredito que nós temos aqui um grande diferencial. Nós somos uma rede associativista, isso se você pegar na essência, né? Se você pegar na essência, isso implica em nós termos lá no estabelecimento, na maioria das vezes, o dono ou alguém da família do dono atendendo o cliente. Esse diferencial, ele é fantástico. Ele precisa ser sempre trazido à tona, porque isso torna o atendimento aos nossos clientes muito mais caloroso, muito mais humanizado. Não é uma coisa mecânica. Então, se eu posso dizer que um dos nossos principais pilares que nos diferenciam dos nossos concorrentes são exatamente as pessoas que atendem e aquele calor no atendimento, a forma diferenciada como a gente atende os nossos clientes, que é o nosso maior patrimônio, né? Eu posso colocar isso, inclusive, antes de um outro pilar gigantesco, que, obviamente, é a criação de uma marca forte, né? Óbvio, para que você consiga ter uma identidade junto aos consumidores, você não conseguiria fazer isso, cada farmácia tendo a sua marca, mesmo que fosse tradicional, né? Você não consegue trabalhar, mesmo sendo uma rede associativista. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez quando fundou a empresa foi criar uma marca que identificasse isso que eu estou falando aos consumidores. Posicionada no mercado, né? Tem um posicionamento forte no mercado. Exatamente. Que no nome já levava o Pharma, né? Que é a Master Pharma. A Master Pharma, logo em seguida veio a Master Pharma Super Popular, né? Mas acredito que esses dois pilares, eles são gigantescos, principalmente porque com isso a gente conseguiu passar credibilidade.
né? Seriedade, que por mais que hoje seja um produto esperado, né? Hoje não é mais um diferencial, né? Você informar isso para o cliente, poxa, aqui você tem um fornecedor que é sério, um fornecedor honesto, isso não faz mais sentido eu comunicar, isso já tem que estar embutido na nossa marca e reconhecido quando você passa pela frente e enxerga aquilo, né? Com essa marca, Ellen, a gente conseguiu fazer algumas coisas que hoje nos são muito caras, né? Que é conseguir trabalhar ferramentas que capacitam a gente a fazer frente a qualquer grande rede corporativa ou não, né, que exista hoje no mercado. Quando a gente criou uma identidade, criou uma marca forte, a gente começou a conseguir a trabalhar com ferramentas modernas que eram exclusivas das grandes redes corporativas, né? Posso falar aqui, merchandising, que é um termo também muito, muito amplo, mas as farmácias de pequeno e médio porte não costumavam trabalhar com merchandising. Quando eu falo merchandising, muita gente confunde apenas com tabloide. Tabloide é uma das ferramentas da merchandising, né? Até quero falar um pouquinho mais depois sobre tabloide. Mas você tem várias outras ferramentas de merchandising que a gente hoje usa com muita perfeição. Posso dizer o seguinte, não sei se faz sentido o que eu vou dizer, mas eu acredito que faz. A gente não fecha os olhos para o basicão bem feito. Nós costumamos trabalhar tudo de uma forma muito importante e com muito zelo, o fundamental. Mas a gente não fecha os olhos para tudo que é novo e moderno, atual, como, por exemplo, uma coisa que eu acredito tenha sido batida, mas muita gente não usa da maneira correta, que é uma das ferramentas de merchandising também, que é o tal do gerenciamento por categorias. Né? Eu até vou mais além. É um foco da Master Pharma para os próximos anos. É um grande desafio fazer as farmácias trabalhar isso da maneira correta, porque hoje o grande diferencial das farmácias que vão prosperar e não vão prosperar, vão apenas sobreviver, é uma coisa que eu vou chamar que tem tudo a ver com o gerenciamento por categoria, que completa, na verdade, que é o sortimento, o número de SKUs, o número de produtos que a farmácia tem. Então, hoje, nós estamos conseguindo, fazendo o basicão bem feito e estamos começando a trabalhar com ferramentas modernas de marketing, principalmente relacionadas a merchandising, e aí eu cito o gerenciamento por categorias, porque hoje é um foco muito importante da Master Pharma fazer as farmácias saírem dos atuais. Eu falo em média, tá, gente? Pode ser que muitos associados que nos ouvem, eles possam até contestar, não, mas espera aí, eu trabalho com mais. Mas a média hoje de SKU, só para eu explicar um pouquinho melhor, né? Isso eu aprendi quando eu fiz a minha pós, a gente quer falar inglês, porque daí as pessoas não entendem, a gente parece ser mais inteligente. SKU, unidade de manutenção de estoque. Né? Cada apresentação de produto que existe dentro da loja, nós dizemos que é um SKU. Né? Por mais que dentro de uma mesma marca você tenha várias apresentações, né? O gotas, comprimido, líquido. Então, cada unidade daquelas representa um SKU. E hoje, a média que existe nas nossas lojas é de 3.000 unidades. Não é ruim, mas uma loja que trabalha com 3.000 unidades, ela vai ter um faturamento limitado, porque você não oferece sortimento para os clientes que vêm procurar. E quem trabalha com 3.000 SKU, para mim fica claro que ele dá foco apenas em medicamento. Né? A nossa ideia é, nos próximos anos, fazer esse número dobrar, chegar a pelo menos 6.000 SKUs. Né? Porque você dobrando o número de SKUs, o ideal, uma grande rede hoje trabalha em torno de 10.000 SKUs. Existem redes que a gente sabe que extrapolam isso, que são verdadeiros supermercados, né? Vende até pneu e tal. Não cabe a mim aqui dizer se isso está certo ou errado, mas tem lojas que trabalham até com 15.000 SKUs.
Mas a média das grandes redes corporativas é trabalhar com algo em torno de 10 mil SKUs. Uma farmácia, quando ela passa a vender lá 6 mil SKUs, de 5 a 6 mil, ela já consegue ter uma melhora substancial na performance de venda, porque organicamente o cliente já vai começar a encontrar mais oportunidade de compras dentro da loja, sabe? Uma loja que trabalha com 6 mil SKUs não é aquela loja que trabalha só com uma marca de shampoo, né? E a mais baratinha, não. Uma loja que trabalha com 6 mil SKU é aquela que já está oferecendo, além da marca líder de mercado, que por mais básica que seja, mas você já está trabalhando também com aquela marca que está aparecendo propaganda na televisão, né? Aquelas marcas mais sofisticadas, você está oferecendo opção para o seu cliente. E, naturalmente, o faturamento ele começa a aumentar, né? Então, eu digo que isso está intimamente relacionado com o gerenciamento por categoria, porque uma loja que não faz gerenciamento por categoria, que não tem um autosserviço, e esse autosserviço ele é setorizado, ele não consegue aumentar muito, não faz muito sentido para ele aumentar o número de SKUs. Entende? Mas vamos lá, vou pegar aqui o que você está comentando aqui. A gente perguntou da importância. Então, a gente tem aqui alguns pilares. Primeiro, uma marca forte no mercado, uma humanização no atendimento, um atendimento de excelência, né? Sim. O merchan em si, né? O gerenciamento de categoria. Gente, para quem não ouve, né? Nunca ouviu falar de gerenciamento de categoria, tá na hora de se atualizar, né? E o sortimento, a importância do SKU, para que eu consiga ter, sim, o meu cliente voltar e ter uma variedade de produtos na minha farmácia. Exatamente. Né? Mas eu vou tocar num ponto aqui, disse que ia voltar um pouquinho, que em muitos casos, alguém, né, que hoje é visto como uma grande importância, uma grande ferramenta também para o marketing, que no nosso caso, nas redes, a gente chama de tabloide, que você disse que ia voltar um pouquinho. Em alguns estados, nós estamos falando de filipetas, panfletos, caderno de ofertas, onde a farmácia oferece produtos de forma ou não, produtos que estejam em ofertas direcionados à sazonalidade, né? Ou então algo que a farmácia queira trazer o cliente para dentro. Estou muito fora, é isso? Fosse perfeita na colocação. Eu já ia chegar nesse assunto, até porque tabloide ou panfleto, filipeta, como você falou, ele também é uma ferramenta da merchandising. Né? Então, só reforçando isso que você acabou de dizer, então a gente tem esses pilares. O mais recente que a gente começou a implementar foram a utilização de ferramentas modernas, e a merchandising é uma delas. O gerenciamento por categoria, ele é um dos principais focos. Estou só dando uma relembrada aqui, um overviewzinho bem rápido e sintético para pegar essa linha de raciocínio aí. Então, você precisa ter sortimento, você precisa oferecer mais produtos para melhorar a performance de vendas da sua farmácia. E aí, gente, começa a entrar no circuito outras ferramentas que vão favorecer tudo isso que eu já falei. Quando você faz um gerenciamento por categoria, você favorece a venda acessória. Mas imagina o que é a venda acessória, a venda agregada. Né? Imagina se, para ajudar essa venda agregada, na hora que o cliente entra na farmácia, ele tem um lembrete, que é o caso do tabloide, com as melhores ofertas já divulgadas ali. Ou seja, o cara não foi para comprar aquilo. Mas enquanto ele espera para ser atendido, ele está folheando. Essa teoria eu até, inclusive, gosto de comentar quando a gente fala com os associados, porque muitos gostam de distribuir o panfleto em semáforos, em casa. Faz sentido, não parem, mas nunca deixem de expor ele na entrada da loja, porque ali é o lugar onde ele vai dar mais resultado. Porque o cliente, ele entra na farmácia, ele naturalmente acaba pegando, até por reflexo mesmo, é natural, é uma coisa já intrínseca do próprio ser humano. Se está ali à disposição, ele pelo menos vai dar uma folhada. O tabloide, ele é feito para isso, para durar aqueles poucos segundos mesmo. E enquanto ele espera para ser atendido, ele folheia e acaba
lembrando ou se sensibilizando por algum daqueles produtos que esteja ali, né? Se sensibilizando pelo preço ou por lembrar que, poxa, tá faltando um desodorante, uma lâmina de barbear ou coisa parecida. E aí é naquele momento que ele começa a ser sensibilizado dentro da loja por todas essas ferramentas. Ele vai lá na categoria daquele produto que ele viu no panfleto. Poxa, aí tá lá o shampoo, que ele foi lá para comprar, que ele viu que estava com preço diferenciado, mas daí já vê também o condicionador, né? Vê o creme, né? Se for um homem, já pega a lâmina, já pega a espuma de barbear, já pega um creme ou coisa parecida. Então, é dessa maneira que a gente começa a estimular as nossas farmácias a se atualizarem com essas ferramentas que a gente tem à disposição e a ter resultado. É natural, é orgânico quando as farmácias começam a utilizar essas ferramentas que a gente disponibiliza. E aí, para completar, Ellen, óbvio, não são pilares, mas são o basicão que a gente faz bem feito, né, que eu gostaria de comentar aqui, que são as campanhas promocionais, né, que a gente tem com uma periodicidade muito grande. Né? Posso colocar aqui, mês sim, mês não, nós temos alguma campanha sendo desenvolvida dentro da rede, né, que seja Dia das Mães, Dia dos Pais, Black Friday. Nós sempre temos uma campanha sendo desenvolvida para estimular a atração, a vinda dos clientes para as nossas lojas. A gente quer ser reconhecido não só como aquele atendimento caloroso que eu coloquei no começo, mas como uma rede que também sempre faz promoção. Então, nós temos lá o que a gente chama de kits, né? Kits promocionais, que a gente costuma mandar para as lojas. Pelo menos são 6 edições. Agora o próximo que está no forno é a Black Friday, né? Que são campanhas que a gente não pode ficar de fora, que já se institucionalizaram no Brasil. Tivemos há pouco tempo aqui o Fecha Mês, né? E assim são várias outras campanhas, tudo envolvendo material gráfico, que a gente encaminha para as farmácias. Ano que vem, né, 2026, vamos voltar uma campanha que eu acho muito bacana e dá um resultado muito legal, que é o nosso sorteio. Essa festa de prêmios, ela é fantástica e ela tem uma relação muito íntima com a nossa rede. Para concluir, Ellen, então eu falei que a gente trabalha o basicão bem feito, quero ser redundante, falar várias vezes, de repente isso não fica bacana, mas é importante eu falar, né? É muito importante, Enio, porque as peças publicitárias, quando ela tem um chamariz, um apelo muito comercial, é ela que traz o cliente para dentro da farmácia. Sim. Você acabou de fechar o fecha-mês. O que é o fecha-mês? É um combo, que a gente chama, né, talvez de produtos que a farmácia tem em seu estoque e que naquele momento ela precisa ou alavancar as vendas e ela faz o fecha-mês. Por quê? Ou atingiu ou não atingiu, né, a meta do mês, ou atingiu e quer tirar algum produto que tenha comprado, né, uma grande quantidade, ou pelo contrário, está aí 6 meses próximo ao vencimento. Então, essas campanhas, quando tu chega na farmácia e olha algo, umas peças publicitárias, que está lá, fecha mês, ou então aqui tem preço baixo, né? A gente, acostumando assim dentro do marketing, a gente chama de vendedor oculto, porque ele ajuda o cliente a entrar na farmácia e identificar o que a farmácia está naquele momento trabalhando. Então, né, trazendo aqui a importância dessas peças publicitárias, né, que o basicão que a rede faz, e para as farmácias que hoje trabalham com isso, sem dúvida é um chamariz para o cliente, para que quando ele chegue na farmácia, talvez não tenha o seu caderno de ofertas ou o tabloide por ter acabou ou não teve a exposição, mas tem sim a comunicação, a identidade visual da farmácia falando sobre isso, dizendo, cliente, aqui nós estamos com alguma promoção. Ou eu tenho sobre genérico, eu tenho fecha-mês, né? Sim. Então, voltando aqui somente, deixando claro e a importância dessas peças, né, num contexto, assim como a importância, você pode falar melhor que eu sobre isso, que é a importância de trabalhar bem uma ponta de gôndola, né, Enio? Nossa, muito bem colocado. Né? Às vezes, Dia das Mães, vou puxar aqui a sua ideia, né? É a área mais quente da loja. Isso está no nosso radar também, começar a trabalhar de uma forma mais efetiva
essa questão das áreas quentes, né? Até porque a indústria, ela apoia isso. Ela quer expor os produtos dela de uma forma profissional e de uma forma que ela alcance melhor os clientes, e as pontas de gôndolas, eles são um atalho para venda gigantesco, né? Então, a gente vai explorar melhor isso. Com toda certeza está no nosso radar, faz parte de um projeto nosso, e logo, logo vocês vão ter notícias sobre isso. É isso aí, acho que é bem importante estar sempre antenado no que o mercado está trazendo, e principalmente com as ferramentas, né? Ferramentas que hoje a Master Pharma disponibiliza ao seu associado. Quando eu digo Master Pharma, gente, volto a dizer, entende-se como também as farmácias super popular, mas como ela foi pioneira, a gente acaba falando aqui como Master Pharma, né? Mas aqui eu quero colocar as duas bandeiras da rede. E vindo ao encontro disso, que aqui nós estamos falando de cliente, né, loja, mas também a Master Pharma prepara o associado. Não é? A gente tem a parte da live, até onde eu sei, me ajuda aqui agora com a informação das convenções, né? Que estão sempre procurando trazer conhecimento para o associado, é isso, né? Sim. Antes de entrar, Ellen, nessa parte de capacitação, deixa eu só fazer um comentário aqui que eu acho que faz todo sentido e eu não gostaria de esquecer. Para eu finalizar, tudo que é trabalhado agora com bastante propriedade pela Master Pharma, pelo nosso time lá, principalmente da parte de marketing, no que diz respeito, eu falei sobre a atração de novos clientes, né? A retenção, a recompra dos clientes, mas eu gostaria de falar da fidelização, que a gente não esquece e que é extremamente importante. É muito mais barato você manter um cliente do que você conquistar um cliente novo. Posso colocar, inclusive, um número que vi recentemente. É 10 vezes mais barato você manter um cliente do que você conquistar um cliente novo. Né? Isso é importante colocar. Então, a gente não descuida disso. Nós temos um marketing que ele é direcionado à fidelização do cliente. Posso colocar aqui um programa de milhagem que a gente tem vários cartões de relacionamento com o cliente, mas eu posso colocar principalmente aqui as nossas redes sociais, que a gente está muito presente. Nós temos hoje uma comunidade no Instagram e no WhatsApp, que é o Conecta, que é fantástica, né? E quando eu falo de fidelização aqui, eu acabei dando uma misturada, mas faz sentido, porque nós fidelizamos tanto o cliente dos nossos clientes, que são as farmácias, com esses programas de milhagem, como também nós fidelizamos os nossos associados com a presença constante que a gente está nas redes sociais. Posso colocar o CIP, que eu acho que é uma ferramenta, é uma tecnologia que a gente desenvolveu e hoje faz tanto sucesso junto ao nosso associado, que também pode ser colocado como relacionamento, o marketing que a gente faz através do CIP. E aí eu vou entrar num outro relacionamento, que é o Inspira, né? Que aí é o que você acabou de me perguntar, por isso que eu quis dar esse balãozinho para chegar exatamente nele, né? Que é uma outra missão que a gente tem, que é de capacitar os nossos associados, porque você às vezes precisa juntar todo mundo, né, para fazer aquele relacionamento, trocar informações, que é o tal do network, né? E o Inspira, que a gente vai ter esse ano, agora em novembro, ele é o ponto alto de todas as ações que a Master Pharma desenvolveu até agora, né, no ano de 2025. Né? Era disso que você estava falando? Exato, até vou puxar um pouquinho mais, porque, na verdade, o Inspira, para quem não sabe, é um nome de uma convenção, né, que vai acontecer agora em 2025, mas essas convenções já ocorrem, né, algumas anteriormente, de 2 em 2 anos, e a importância dela para o associado. É isso que eu queria puxar, a capacitação, porque lá tu leva o conteúdo, dados de mercado, né? Como está se descrevendo, se desenhando o futuro farma. Então, a importância de que também a rede não pensa só na parte de cliente, de compra, não, ela pensa na capacitação, nesse gestor, né? Nesse empreendedor. Então, é isso que eu gostaria de colocar Sim. aqui. Entendo. Então, vamos lá. Você colocou que a gente tinha o hábito, né,
fazia parte do nosso calendário as convenções. Todavia, a gente mudou a pegada, né? A gente modernizou os nossos eventos. A gente, óbvio, teve que dar uma parada ali naquela época de pandemia, né? Foi uma época difícil para todos, né? Muita gente perdeu gente querida, e a gente teve que puxar o fôlego também ali naquela época. E agora a gente retomou, agora não, desculpem. E a gente retomou os nossos eventos, os nossos encontros com os associados, mas com uma outra pegada, uma pegada mais direcionada mesmo a essa parte de capacitação, de integração, de multiplicação de conhecimento, sabe? Tanto que há 2 anos atrás, então agora no nosso calendário, eles voltaram esses eventos a cada 2 anos, em 2024, não, 2023, nós tivemos o nosso último evento, que foi a imersão. O nome do evento chamou-se Imersão, que nós fizemos em São Paulo. A gente trouxe palestrantes de renome nacional, a gente levou o nosso time de inovação para falar sobre as nossas ferramentas in loco, diretamente para o nosso associado, fez demonstrações no dia a dia ali, como utilizar. É um choque de realidade que a gente conseguiu dar nos nossos associados e teve um efeito fantástico, tanto que nós mudamos o nome de imersão, porque nós percebemos que ele não foi só uma imersão, ele inspirou muita gente a se levantar do sofá que estava sentadinho lá, né, esquentando naquela zona de conforto gostosa que às vezes a pessoa gosta de ficar, se levantar e meter o pé na estrada. Então, nós mudamos o nome do nosso evento para Inspira Master Pharma, né? Então, a pegada é mais ou menos a mesma. Nós vamos ter aí 2 dias de uma intensa integração com os nossos associados. Vamos ter várias palestras, nós vamos ter todo o nosso time de novo lá de campo, todo o nosso time de inovação, demonstrando todas essas ferramentas que eu coloquei aqui para vocês, como usar no dia a dia. Nós vamos ter um stand lá montado exatamente para divulgar isso em loco para os nossos associados. Claro, vamos ter também os nossos valorosos parceiros que, graças a eles, a gente consegue realizar tudo que a gente pensa fora da casinha. Quando a gente passa para eles, eles sempre levantam a mão e digam, ó, tô junto, né? Nós procuramos fazer diferente do que habitualmente se faz nesse tipo de encontro, né? Que é ter uma feira de negócios. A feira, ela é importante, mas nós mudamos a forma de relacionar o nosso cliente com o nosso fornecedor lá no dia, porque a gente não quer que esse encontro, a gente quer otimizar esse encontro. A grande verdade é essa. Então, o que acontece? Eu quero que o meu associado ele chegue no stand de um fornecedor nosso e encontre um gerente, um diretor que normalmente não costuma visitar ele no dia a dia e faça se conhecer lá. Os dois troquem informações. Mas óbvio que os nossos fornecedores, eles querem, eles esperam também capitalizar isso de alguma maneira, né? O relacionamento é importante, mas eles precisam também capitalizar isso. De que forma que a gente conseguiu fazer essa capitalização, né? Que é a feira de negócios e, não digo feira, as oportunidades de negócio que a gente costuma colocar. Nós fizemos 3 previews do Inspira, desculpa, nós colocamos no nosso planejamento 3 previews, sendo que um aconteceu há mais ou menos 3 meses, outro aconteceu no mês passado. Esses previews, eles tiveram como tônica principal realmente a oportunidade de negócios, onde a gente colocou o nosso CIP, que é uma ferramenta que a gente tem de vendas. A gente colocou todos os recursos do CIP para colocar todas as condições comerciais, inclusive com adicionais que foram capitalizados na própria feira, otimizando as condições comerciais com descontos extremamente altos que normalmente não se vê. Então a gente conseguiu capitalizar isso
né? Juntando e integrando os nossos fornecedores com os nossos associados. E nós tivemos esses 2 previews e agora está programado para o dia do evento, só que daí de um jeito um pouquinho diferente. Ele começa no nosso evento, que é dia 27, 28 e 29 de novembro. Ele começa lá, esse evento de compras, ele começa para que quem tiver recursos para fazer o pedido lá, vai ter inclusive alguns computadores e tudo mais, mas ele se estende por mais 2 dias, e aí o nosso fornecedor ele consegue enxergar, além da integração, números reais de quanto é importante eles estarem juntos e a gente conseguir fazer negócio, gerar negócio que traz resultado prático, né? Tanto para o fornecedor quanto para o associado. Nossa, quanta oportunidade, né? Então, é fantástico. E só deixando também registrado aqui que fora, quando não há convenção, essas ações também são feitas, mas isso é assunto para um outro podcast, né? Que um outro pessoal, que é de negociação, está sempre em busca dessas novas parcerias, mas é um outro momento. Eu gostaria de ficar aqui muito mais tempo com você, aprendi muito a importância do marketing aos negócios, né? Aprendemos. Mas também eu quero aqui agora puxar algo, eu não posso deixar de falar, que a gente viu o Enio ali, totalmente o Enio profissional, o Enio empreendedor. E o Enio família? Quero puxar um pouquinho o Enio família. Quem é o Enio família? O Enio hoje tem uma esposa, tem filhos. Conta um pouquinho então da história. Vamos deixar um pouquinho o lado profissional do Enio de lado e vamos puxar o Enio família. Será que o Enio família, eu acho que esse Enio não chama muita atenção, talvez. Não, tô brincando, claro, né? Posso falar, eu sou casado há 25 anos, tenho 2 filhas lindas, maravilhosas. É tão difícil falar da gente, né, Ellen? Sou uma pessoa tímida, né? Não sei se às vezes as pessoas não percebem, mas quando a gente começa a falar da parte pessoal, a gente percebe que a gente não consegue falar com a mesma desenvoltura, a mesma naturalidade, né? Mas eu posso colocar dessa maneira. Eu já adiantei também a minha história profissional e tudo mais. Isso diz muito de mim, né? Eu acho que é isso. Não sei se... Você vai conhecer um pouquinho, para quem não conhece, o Enio Graço Júnior, né? Eu estou aqui enfatizando o Júnior porque o pai do Enio se chama Enio Graço. Então, a gente sempre... que por muitos, como o Marcelo já falou aqui, conhecido como Juninho. Então, para quem viu o primeiro episódio, sim, né? Lá é o Juninho, o Dudu, e o único que não tem um apelido pequeno é o Marcelo. Então, eu só para conhecer. Eu tenho uma irmã também, a Ana Carolina, né? Que é minha irmã mais nova. Somos em 4 irmãos. Em 4 irmãos, e aqui a gente trouxe na área profissional, que são os 3 irmãos que estão juntos na rede, né? A Ana tem também trabalha com farmácia. Trabalha com farmácia, né? Então, resumindo, a família toda está no meio farma aí. É isso aí. Enio, muito obrigado. Eu tenho uma última pergunta para você agora. Eu sei que é difícil a gente olhar, às vezes, né, para si, e muito mais fácil falar de toda a trajetória, mas eu gostaria que você fizesse uma reflexão do Enio presente hoje e deixasse uma mensagem para o Enio do passado e para o Enio do futuro. Difícil, né? Difícil. Vamos lá, para o Enio do passado, se eu pudesse olhar para ele, às vezes a gente costuma ter medo do futuro, né? A gente olha para frente e a gente, às vezes, não tem tanta segurança, né? Mas eu já cheguei a uma conclusão, sabe que o medo, Ellen, ele não é uma coisa ruim. O medo, ele preserva a gente de muita coisa, ele faz a gente correr menos risco. O medo, ele nos preserva, mas ele não pode nos paralisar, né? Eu talvez gostaria de dizer assim, ó, que a maioria das decisões que tu vai tomar, o Enio do passado, segue em frente porque elas estão corretas. Graças a Deus eu posso dizer que eu estive muito certo em muitas das decisões, né? E foram muitas mesmo, que eu tive que tomar, às vezes, sem o tempo necessário, sem a segurança necessária, mas eu nunca corri risco. Então, eu só gostaria de dizer para o Enio do passado que eu estava no caminho certo.
Por Enio do futuro, talvez já seja um pouquinho mais difícil eu falar, né? Porque o futuro já é amanhã, né? Então, eu acho que se eu pudesse mandar uma mensagem para ele, é para também continuar com os seus valores, continuar com as suas convicções, porque realmente elas fazem tu ser a pessoa de caráter, né? Que eu acho que é um dos... outro dia eu tentei falar com as minhas filhas, né, sobre isso, né? E aí elas são da área da saúde, elas estão se formando, mas não são da área de farmácia. Elas vão para a área médica, né? E aí eu comecei a falar para elas, né, qual é a diferença de ética, porque se fala muito em ética médica e tudo mais. Eu falei assim, mas nunca esqueçam de diferenciar ética de caráter. É diferente. Ética é um conjunto de normas que regulamentam uma profissão e tal. Uhum. Ou seja, é aquilo que tu faz quando as pessoas estão olhando. E caráter é aquilo que tu faz quando as pessoas não estão te vendo. Né? Então, é Perfeito. Muito mais importante ter caráter. Né? Não é muito mais importante. Eu acho que é tão importante ter caráter quanto ter ética. Né? E eu me considero uma pessoa de caráter e eu gostaria de falar para o Enio do futuro, cara, continua, porque tem uma frase que eu falo, e eu não sei se foi eu que inventei, porque eu nunca vi alguém me dizer, mas... Mas que é autoral a frase. Não acredito, porque eu não sei se eu teria essa capacidade, mas eu tenho uma frase que norteia muito a minha vida, que é: a grande malandragem do mercado hoje é o cara ser sério. Né? Hoje o malandro por si só ele não se cria mais. Não se cria mais, é verdade. Né? Então, Enio do futuro, continua nessa pegada aí que tá dando certo. É isso aí. Muito obrigado. Eu tenho aqui um presente do nosso podcast. Né? Deixa eu ver, deixa eu abrir, peraí. Uma caneca do... Para lembrar, né, no momento que a gente passou aqui, Legal. Na nossa troca, dessa experiência. E quero dizer para você que está nos assistindo que os demais episódios você pode encontrar também no nosso site, no www.masterfarma.com.br, ou então nossas redes sociais, que é Rede Masterfarma. Muito obrigado por seu tempo e até uma próxima. Obrigada, Enio. Eu que agradeço. Valeu, gente. Obrigado pela oportunidade. Espero que tenham gostado. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima edição.